Olá, meu nome é Daniel e hoje quero compartilhar com vocês uma experiência que nunca vou esquecer. Embora eu não fosse a vítima direta dessa história, o que presenciei foi suficiente para me deixar com medo de que algo assim pudesse acontecer comigo também. Eu trabalho transportando verduras no meu caminhão, saindo do interior de Minas Gerais até o litoral de São Paulo. Por causa disso, passo a maior parte da semana nas estradas. Já fazem quase 9 anos nessa rotina e mesmo que às vezes a gente veja coisas estranhas nas estradas, nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Lembro perfeitamente, eu estava numa rodovia estreita, de mão dupla, indo bem devagar por causa da neblina. A noite estava muito escura, sem iluminação, só os faróis do caminhão cortando o breu. Foi então que ao longe percebi uma luz muito forte. À medida que eu me aproximava, percebia que a claridade só aumentava, até que finalmente, a poucos metros, eu vi um carro estava pegando fogo bem na minha frente. E para piorar, tinha outro carro parado com o pisca-alerta ligado, como se o motorista estivesse com medo de passar. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia do terror que viria a seguir. Liguei imediatamente para o serviço de emergência, mas me informaram que a equipe demoraria pelo menos 1 hora para chegar. O trecho era isolado, bem longe de qualquer cidade. O carro na minha frente decidiu dar a volta e foi embora, mas eu, dirigindo um caminhão grande, não tinha como fazer o mesmo. Tive que ficar ali parado, só esperando. Enquanto isso, ainda processando o que estava acontecendo, notei pessoas vindo correndo na minha direção. Era uma família, uma mulher, um homem e um garoto de uns 11 anos. A mulher estava em prantos. Presumi que fossem os donos do carro em chamas, baixei a janela e eles me imploraram ajuda. Disseram que os celulares ficaram dentro do carro e que o fogo começou do nada, como se o motor tivesse explodido. Desci do caminhão para tentar acalmar eles. Disse que os bombeiros já estavam a caminho. O menino parecia em choque, tremendo, então ofereci uma garrafinha de água. Ele aceitou na hora. Convidei a mulher e o menino para se sentarem dentro da cabine, para ficarem mais confortáveis. Ela aceitou, mas preferiu ficar no banco do motorista com o filho no colo. Enquanto isso, o homem e eu ficamos na beira da estrada, sinalizando para os poucos carros que passavam, e foi exatamente ali, enquanto conversávamos, que eu vi a coisa mais perturbadora da minha vida. Eu estava falando com o homem, de costas para o carro em chamas. Nós estávamos a uma distância segura, mas perto o suficiente para ver os destroços em detalhes. De repente, meus olhos congelaram. Lá na traseira do carro em chamas, havia alguém sentado. Uma silhueta completamente preta, como se fosse feita de fumaça. Mas o que mais me assustou foi o sorriso. Um sorriso largo, macabro, iluminado apenas pelas chamas ao redor. Por alguns segundos fiquei paralisado, tentando entender o que estava vendo. O homem percebeu meu olhar fixo e se virou. Quando ele viu a figura, foi como se algo quebrasse dentro dele. Ele levou as mãos ao rosto e começou a gritar e chorar desesperadamente, como se estivesse vivendo o pior pesadelo da vida dele. Corri até ele, toquei seu ombro, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei rapidamente de novo para o carro e a figura já não estava mais lá. E foi aí, com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas, que ele me disse algo que me gelou até os ossos. Ele me olhou, ainda ofegante, e disse com a voz quase sumindo: "Você viu, né? Você viu ele também? Aquele desgraçado me olhando lá do carro, ainda meio em choque." Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele respirou fundo e desabafou. "Foi a minha ex. Ela me prometeu que ia me amaldiçoar. Disse que mandaria um demônio atrás de mim para me destruir. E parece que está funcionando." Pontou. Enquanto ele chorava, a esposa dele também chorava dentro do caminhão, abraçando o filho, como se quisesse protegê-lo de tudo. Pontuou. Minutos depois, os bombeiros chegaram, controlaram o fogo e as autoridades começaram a fazer as perguntas de praxe. O homem, ainda abalado, puxou a camisa e me mostrou um ferimento enorme nas costelas, mal cicatrizado. Ele contou que tinha sofrido um acidente de trabalho há pouco tempo e que desde então coisas horríveis vinham acontecendo com ele. Acidentes, perdas e aquela figura que agora aparecia em todos os lugares. Disse que já tentou igrejas, benzimentos, orações, mas parecia que quanto mais ele tentava mais perto, aquela coisa chegava. A ex-esposa sabia, mas eles escondiam tudo do filho para não traumatizá-lo ainda mais. Ali. Antes de ir embora, só consegui recomendar o que minha avó sempre me ensinou: nunca saia de casa sem proteção e mantenha sempre uma fé maior que o medo. Até hoje lembro daquela noite como se fosse ontem, e toda vez que passo por aquela estrada, olho pelo retrovisor só para garantir que ninguém está me seguindo.